Aí sim. Agora ficou bom, hein? Peraí, Agora eu recebi uma mensagem. Minutos. Atenção, uma mensagem especial. De quem? Olha só. Falaram ontem que um rapaz estava na arquibancada leste, Ué? camisa azul, em frente ao telão. E Seu Nestor? Não, o seu Nestor ele não tava de camisa azul, tava com a camisa de São Paulo. O filho Seria- dele tava com camisa azul. seria essa camisa azul? O senhor esteve no Morumbi ontem? Não é caneta azul, azul E gritou caneta, gol? né? Lógico, sai o gol, vou gritar o quê? Do Fluminense, vou chorar? gritou, e do Mas Fluminense, sai gol, gritou. você Não, gritou. aqui é jogo Não, você gritou gol do Fluminense? Você não pode gritar gol antes. Isso aí, Entendeu? é Então, mas na hora que pode. bateu o escanteio lá, você fica na boa. Até o arboleda da bola entrar, que o Fábio pode Até o pegar. Arboleda. Só quando a bola entrar, balançar. Comemoração, como é que foi, Bubu, o gol? Não, eu peguei meu pai tava meio tempo. Meu pai sofre muito. Meu pai não vê Só o jogo. futebol é sofrimento. Só Ainda o bem que pai. só ele Não, que ele não sofre. gosta nem de ver jogo porque ele fica sofrendo. Ele sofre E ele muito. não mexe em celular durante o jogo, não, né? Não, meu pai é raiz, cara. Torcedor Ótimo. raiz. cara. Maravilhoso. Ele foi lá e tal. Grande torcedor. Aí eu peguei, dei um abraço nele, dei uma chacoalhada. Ele, gol, tal. Meu pai não sabe nem direito o nome do jogador de São Paulo hoje, né? E você- Ele vai pelo amor ao time, ele, pô, mas quem é esse cara aí? Eu falei, seu Bobadilha, que fez o gol. Eu nunca ouvi falar desse cara. Mas você falou, é Ele nosso. tava Mas você falou, Aí Mas você eu falou, vou é nosso. ensinando pro meu pai, vou É contando nosso, pra ele. Não, mas é Bobadilha, nosso. Paraguai, volante, Pablo Maia não tá jogando. Mas Nossa. aí, E aí quando o senhor perguntou o seguinte, esse goleiro de cinza é do São Paulo, o São Paulo tá com 2 goleiros, você falou que era o Fábio, né? Você não falou assim, esse goleiro de cinza é nosso também. Falou, não, esse é do outro time. Não, mas quando o São Paulo tava... Ah, bom, engraçado, quando os explica dois times melhor. aquecendo, o São Paulo tava com a camisa cinza, né? Que é aquela de aquecimento de treino. Ele Eu sabe falei, todos os mas detalhes. são dois times do Fluminense? Ele achou que... o Fluminense aquecendo aqui, treinando aqui no São Paulo. Pô, mas qual que é... Não, pai, isso aqui é... Então, meu pai hoje tá com 87 anos, né? Então, é todo um ritual. Meu pai me levou no Morumbi a primeira vez, semifinal do Brasileiro de 77, que é a maior concentração... Operário 3-0, gol do Serginho Chulapa no fim. É a maior concentração de São Paulinos na história do planeta. Porque foram... Ué, eu pensei que era ESPN, não, eu na pensei Van. que era da Van. Eu achei que era na Van aqui. Muito, uma concentração Não, grande. não. Ali tinha, fala uns 120 mil de público, tinha mais que não dava pra contar direito, e ali só tinha São Paulino, não era clássico, né? Então só quem tava ali era São Paulino, tinha torcida do Operário do Mato Grosso. Né? Foi o primeiro jogo que eu fui. Então, assim, meu pai me ensinou a ir ao estádio de futebol de uma forma raiz, meu pai é muito simples, Muito um cara legal, muito parabéns humilde. pra ele. Então, ontem, um dos presentes de aniversário que eu dei pra ele foi ter ido ao Morumbi. E o Zubeldia, ele tá demais, tá voando. Ontem nós tivemos 2 personagens, né? O Zubeldia e o Diniz, cada um no seu quadrado de historinha, Ele né, saiu um professor? pouco do quadrado dele. Isso. Quadrados opostos. Mas vamos ouvir os 2 personagens aí. O Vamos quadrado lá, dele, vamos lá. ele sai. São Paulo está jugando bien, está manejando muchos aspectos del juego bien, tiene sus principios de juego con balón y sin balón bastante claro y todavía podemos seguir mejorando. Yo trato de evitar los superlativos, es decir, trato de decir, a veces lo digo, ¿no? Pero trato de decir muy buen juego o excelente juego, espectacular juego. No. Yo de mis jugadores, esto como decía Ferguson, ¿no? Que decía que él cuando veía una muy buena práctica de entrenamiento o de fútbol, o un partido, un juego de fútbol, él simplemente usaba 2 palavras poderosas, bien hecho. Eu acho que hoje não tem nada a ver com o empate que a gente tomou contra o Atlético Mineiro e também não tem a ver com o que a gente tomou contra o Bragantino. A gente falhou em 2 saídas, com que a gente tem errado coisa que a gente não erra, naturalmente. Esses 2 erros de hoje é coisa que a gente não erra e sempre errou muito pouco, que é uma coisa para se corrigir, o de hoje. A gente está melhorando, a temporada ela está ainda irregular, inconsistente, a gente variando jogos que a gente joga bem, com outros que a gente não tem conseguido jogar bem. Bom, esse foi o jogo que emocionou o rapaz de azul na arquibancada leste. Emocionou mesmo. E ele disse que comemorou 40 mil gols. pessoas emocionou lá Eu no queria Morumbi, ver se o segunda-feira à noite. Eu queria ver se o gol do Fluminense ele gritou também. Mas, ô Bubu, uma pergunta, porque o povo quer saber. Esse time é um time que está rendendo melhor agora porque o Zubeldia é acima da média ou era um time que estava com qualidade, mas mal utilizada pelo antigo treinador? As duas coisas. O Zubeldia, gosta muito de números do Prats, né? É o melhor início de um treinador desde o Cuca 2004. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. E aí você fala, bom, vamos analisar as vitórias. Essa é a primeira do Morumbi, ele venceu quase todos fora de Vamos analisar casa. esse lance aí, Bubu. Analisa pra mim esse lance aí, São por favor. 6 jogos dele
3 vitórias de virada. Ele venceu de virada na Copa do Brasil, venceu de virada na Libertadores, agora venceu de virada. Assim, ele destacou isso, né? Do São Paulo foi atrás no marcador e tal. Nesses jogos todos, nessa era curta do Zubeldia, o São Paulo criou 21 grandes chances de gol. Cedeu 4 pro adversário. Então ontem foi esse tipo de jogo. São Paulo, desde o começo, foi o time dominante, que tentou jogar contra um adversário que gosta da bola, inclusive, né? O São Paulo foi lá, esperto, ele joga de acordo com o adversário, né? Então, você vai jogar com o time do Diniz, você vai lá, aperta em cima. O São Paulo poderia ter feito uns 3, 4, 5 gols, tudo em erro de saída do Fluminense, que você força pra isso. Então, assim, a torcida, por exemplo, não gostou muito e não gosta do Juan. A opção que você não tem o Caleri ontem. Então, quando apareceu a escalação com o Juan na frente, muito São Paulino lá no Morumbi, eu tava lá, né? Falei, caramba, Juan. Aí o Juan perde um gol de cabeça. Aí depois ele tem um que se atrapalha, coloca a mão na bola quando ele sai na cara do gol. Ele tá meio o Alberto, assim, naquela fase do Corinthians, entendeu? Dá razão. E aí, todo mundo, não dá, com o Juan não dá. E o Juan acaba participando do gol do Bobadilha, né? Uma falha do Fábio, ele faz o gol. Aí o gol que foi anulado, você tá vibrando com o gol anulado, é isso do São Paulo? Isso. É? Não, tô vibrando com outra. No jogo dele não anulou ainda. informação. Isso é polêmico. Eu acho que houve falta em cima, né? Ali, com o braço nas costas. Não acho que foi embaixo, não teve Mesmo nada. embaixo ele não toca a bola, né? Então, o Luciano, que fez esse gol anulado, e foi polêmica com o Diniz, né? Já eram amigos, agora acho que não são mais, estão de mal. A gente vai falar depois do break. disso Ele aí. é só um dos jogadores que evoluíram na mão do Zubeldia. Então é um cara que ele tem feito... Ele mexe muito bem no time, cara. Assim, se ontem alguém podia contestar a escalação dele, por causa, especialmente do Juan, o André Silva jogando pela ponta direita não é bem a dele, ele tem um pouco de dificuldade, o André Silva não fez um grande jogo, né? Mas vários jogadores do São Paulo estão crescendo, estão evoluindo, em relação, sobretudo, ao que foi a era do Carpini. Quando, às vezes, o São Paulo ganhou do Ituano, mas foi na Bacia das Almas, o São Paulo produz, cria, domina, se impõe, fora de casa. Esse jogo é no Morumbi, 40 mil pessoas. Sabe Aliás, por que aqui é uma porque denúncia. vence, né? Denúncia que o São Paulino quer fazer. Denúncia. Opa, ó. Vai, denúncia. Sabe E qual essa foi? hora aí? Essa hora O que você foi fez naquela na arquibancada arquibancada? nossa? Deu Cara, aquela picotada, como né? que foi? Não, o meu pai reconheceu o Marcelo pelo cabelo. Pô, esse cara é bom, do Real Madrid, o Marcelo. E aí? Eu falei, Tá, e você? Aí eu falei, puta, mas esse cara... Eu falei, o Diniz deu uma poupada nele. Aí meu pai falou, cara, ele deu esse chute na trave com a direita. Eu falei, pai, o cara... Por isso que ele jogou tempo no Real Madrid. Esse cara meu pai, pô, eu queria ele no... Ele falou assim, meu pai, cara, eu queria ele no São Paulo, no meio campo, No armando nosso o São time. Paulo, no nosso São É. Paulo. No time. Ele, meu pai claro, saiu. tá certo. Meu pai gosta de bom futebol também, né? Gosta de Claro, futebol, mas bom futebol. igual isso. Foi lá, ficou feliz dos poucos minutos que ele viu do Marcelo. Mas o que acontece? Sabe qual foi a última vez que o São Paulo Futebol Clube jogou num domingo no Morumbi às 16 horas? Qual foi a última vez? Final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O São Paulo não joga mais de 230 dias, um domingo, 16 horas. Então os São Paulinos estão cabreiros com a CBF. O São Paulo jogou contra o Palmeiras numa segunda-feira, 8 da noite. Foi. Jogou com o Fluminense ontem, 8 da noite. Vai jogar com o Cruzeiro, se tiver, o campeonato for paralisado. Próximo jogo São Paulo, segunda-feira, 8 da noite. Então, assim, pra outros gente times ir, né? Você certamente vai já estariam brigando no CBF. Por que a gente não pode jogar no horário nobre? Não, agora Todo ganhou, mundo joga lá. Agora segunda-feira, não mexe mais. Não, mas o São Paulo tá invicto, tá ganhando com o Zubeldia também. data, é a Mas data. assim, mesmo a torcida toda segunda-feira, 8 da noite, São Paulo, é difícil pra você chegar no Morumbi, que é um bairro mais longe, isso. embora o metrô chegou perto, pra você sair do trabalho e chegar lá e ainda ter que sair, entendeu? Alto, tá aí a resposta. Então, a assim, van é mais CBF, fácil. Segunda a São van Paulo vai tá querendo lotada. saber o São esse Paulino. problema, ela sai Por a que hora que o que São for. Paulo não Joga joga domingo como às outros 4. clubes no domingo, 16 Tá, horas, no que é o Morumbi, horário você diz, né? que é mais favorável pra ele, né? Olha, eu quero agradecer a enorme audiência. Continue mandando vídeos. Hoje tá espetacular. Obrigado. Edu, queria falar um Continue no F90, que aqui é espetacular, genial, maravilhoso. Eu queria falar uma coisa. Só uma coisa. Celcinho aqui nas redes sociais tá falando que assim, ele falou? só pegaram o time fraco. Celcinho falou? O São Paulo estão exaltando vendo o brecha, Zubeldia. Você pega time fraco, tem que ganhar, né? São Paulo tá pelo menos, se o São Paulo tá pegando time fraco, E ele tá falou ganhando. uma coisa aqui, que ele Prats, falou? que eu quero que você fale. Toda hora o Fluminense está entregando nessa jogada do falar uma Fábio. coisa O do Zé Fluminense. já falou sobre o time que está sendo marcado. Você quer falar? Queria. O Fluminense tá moribundo. Ele crava. Aí, ó, cadê? Fluminense, Cadê o GC? Não é Não, assunto tem que sério. Rafael ser, Prats. tem que ser. Fluminense. GC, cadê o GC aí? Ontem, até Forte. acho que o time, com alguns jovens, o time deu uma resposta boa do O meio pessoal tá pra pedindo frente. pra você repetir a expressão. Moribundo. Grava Tá. aí, Zé. Grava Fluminense tudo é errado. moribundo. O torcedor Fluminense é o tricolor quê? sabe do que eu tô falando, tá moribundo. O time tá devagar, quase parando. Alguns erros são repetitivos. Ontem, o Fluminense até em algum momento, com o Cauã Elias e com o Lima mais adiantado no primeiro tempo, tentou pressionar o São Paulo na saída de bola do São Paulo.
não deu tão certo isso e a marcação do Fluminense com muitos problemas. Quando o São Paulo saiu de uma primeira linha de pressão do Fluminense, tinha muito campo para o São Paulo jogar. Aí era espaço que era uma maravilha. E o aí técnico o Nestor estava vendo falando- espaço lá de cima, o Rodrigo via espaço lá de cima, o Chico da Van estava vendo espaço lá de cima, estava vendo todo mundo. O André Quem? da Van Chico de quem? o Andrezinho da Van também vende espaço lá, todo mundo vende espaço lá de cima. E o técnico falando de duas saídas erradas, O Vitão né, também vende espaço lá de cima, o Vitão Técnico também. de que eu tanto e aí gosto. tava todo mundo, né, professor? A situação do Fluminense preocupa. O Fluminense está muito perto de classificar a próxima fase da Libertadores, mas coletivamente tem de melhorar. O time caiu muito, isso passa, obviamente, pelos jogadores e passa pelo Diniz também. Você vai falar o seguinte, mas os gols ontem foi um erro do Fábio, que é um erro individual, e outro foi um escanteio rasteiro que a bola passou baixa no meio de 5 jogadores Fora do os Fluminense. ameaços, né? Que o São Mas Paulo o foi Fluminense deu intenso muita o jogo chance pro São inteiro. Paulo também. Individualmente caiu, né? O Fábio tá pior, o Cano tá pior, vários jogadores importantes. Mas acho que a Fluminense marcação, né? Vai lá, professor. Tá frouxo, tá frouxo. É uma repetição do jogo contra o Corinthians também. Entregou muita bola lá na frente. Passa 90 minutos entregando a bola na frente. Chega a coletiva. O técnico, que eu insisto, gosto demais dele, tem ideias, mas ele renega, ele é teimoso. Ele não pode falar que teve duas saídas erradas no jogo, porque o jogo não foi isso. 200. Como no anterior também, ele não pode Muitos falar saídas que de bola. gostou do comportamento defensivo, quando o jogo era uma outra coisa. Então, acho que o Diniz tem que ajudar a que nós o ajudemos, né? Porque tá Bom, ficando difícil. foi acionada, mas tivemos uma confusão entre Luciano e Diniz. Vai ter a fala do Diniz que eu gostei? Não, lá, Fala Diniz essa, para cara. Luciano. Você é muito burro. Diniz para Luciano. Você acabou para mim. Aí às vezes é amizade, mas vamos torcer para voltar. Diniz para Daronco. Vai me expulsar porque mandei tomar no Caju. negócio ali. Tá todo mundo mandando todo mundo tomar no... Que mundo é esse que a gente vive, que tá todo Daronco. mundo assim? É verdade. Mas aí tem aspas do Luciano falando, olha lá, o Diniz veio ali e do nada me xingou. Pedi pra não me xingar, ele continuou. Depois falou que a amizade acabou. Se ele acha assim, pra mim acabou. Ele disse, o Luciano disse lá em entrevista ao Sport TV. O Zé, Sim. dá pra voltar a ser amigo? Olha o lance, Lázaro. Primeiro, eu qual a acho que- avaliação que você faz desse lance? eu acho que Zé? o- Com a visão de campo que você tem, experiência. O Fernando caiu na pilha do Luciano. É, né? O Luciano não ia cobrar. Pode ver que ele chama, ninguém vem, ele já tinha largado até a bola. Ó. Entendeu? Aí o Fernando Diniz vai lá e xinga. Aí se queimou, né? Né? Aí xinga tudo, aí o Luciano fala, pô, você é louco. O que acontece? Uma relação muito próxima que eles tiveram no São Paulo, né? Então o Diniz confundiu, achou que o Luciano ainda era jogador dele. Acho que essa foi a confusão. A ligação emocional que ele tem com o Luciano acabou afetando justamente isso. Porque se fosse outro jogador, provavelmente talvez o Diniz não teria feito isso. Intimidade gera aborrecimento de filhos. Entendeu? E aí é um erro do Diniz, né? Aí é um erro do Diniz, de entender que ele é treinador, de entender que ele não pode sair xingando os jogadores do time adversário. Mas isso é corriqueiro. Nós encontramos o Simon aqui, né? E o Simon explicou o porquê. Falou assim, uma coisa é entre jogadores. Outra coisa é o treinador xingar o jogador adversário. Isso aí já é diferente. Tanto que ele falou, não, o Daronco fez o correto. Eu acho que o Fernando precisa só entender isso. Né? Entender muitas vezes, você tem uma... E já não é o primeiro caso, né? Exato. Teve o caso até do Tietê também. Ele saiu e tal. expulso, o São Paulo cantando perninha pra ele, Sim. isso que ninguém esqueceu. Então, assim, para ele rever alguns conceitos que ele precisa... Eu acho que ele precisa sentar agora com calma, né? Entender. Tem o professor Wagner Bertelli, que é um cara do bem, é fantástico, era treinador do Corinthians, físico, preparador né? físico do Corinthians, e acompanha o Fernando há muito tempo. Mas alguém precisa chegar e sentar com o Fernando e falar, Fernando, olha, vem cá, isso aqui já não pode mais, isso aqui já não cabe mais. Né? Isso aqui você precisa controlar, porque você pode afetar e está afetando o Fluminense em relação a isso. Só isso, eu acho que ele é um cara inteligente, é um cara que, às vezes, a personalidade dele é muito forte, né? Isso acaba atrapalhando porque a sua confiança, muitas vezes, passa como presunção, né? Presunçoso, arrogante, porque eu consigo, eu vou fazer, e nem sempre isso significa a confiança que você vai conseguir fazer tudo. Né? A confiança ela vai até um certo ponto. Depois, quando você deixa a confiança extrapolar, aí você começa a perder um pouquinho a noção do que é o certo e o que é o errado. Né? Porque você coloca a tua confiança sempre acima de tudo. Só que isso daí acaba errando. Então, acho que o Fernando, eu conheço, né, desde os meus 12 anos, é um cara do bem. Ele fala isso depois de 5 minutos, quando ele põe a cabeça no lugar, ele fala, putz, errei.
E Será que ele vai pedir desculpa? Porque por Tietê depois ali internamente ele pediu desculpa, Eu acho que ele né? pode pedir, sim. Eu acho que ele pode Mas se pedir, ele até ligou porque... pro Luciano, vai falar com o Luciano, o Luciano Não, falou, né? eu acho que pode sim, porque é uma coisa de jogo, não é uma coisa que é uma coisa pessoal. Né? Eu acho que com certeza o Fernando falou assim, acabou pra mim, mas depois quando ele parar pra pensar, ele falou assim, pô, eu errei. Porque foi ele que errou, não foi o Luciano. Foi ele que errou. Ele vai falando, peraí, eu preciso pedir desculpa, porque eu fui errado nisso. Entendeu? Tem que ter isso daí, eu acho. Vamos. Agora vai dos dois, né? Se o Luciano Vou também torcer pra dar tudo aceitar certo, isso. Isso, fica Ele calmo. afirmou que ele é burro, né? O Dá Mano um Menezes dedinho. perguntou, né? Dá o dedinho. Será? Dá o dedinho pra ficar de bem. Mas Sabe, né, nessa, professor? nessa Não, vamos dar o situação, dedinho. Aí, ó, Vou dar um mas exemplo aqui. nessa situação, o Nosso mais exemplo esperto pra foi o vocês, Luciano. tá bom? O mais inteligente Ó, nessa situação foi o Luciano. Paz, faz a pomba aí pra fazer o freio. Saúde e paz é com o Simples. Birner.